Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Que maravilha estarmos juntos mais uma quarta-feira, continuando o tema que estamos estudando esse mês, falando sobre as verdades eternas. E esta noite nós estaremos estudando um tema muito especial, a Trindade. Quem estará falando para nós é o Daniel, esse será o pregador. Mas antes de nós darmos início aos nossos louvores e à nossa pregação, vamos fazer uma oração? Sérgio, você ora para nós? Oremos. Assim mesmo como estamos. Maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste mais uma vez aqui na Tua casa, para juntos Te ouvirmos e Te louvar. Queremos Te pedir também que abençoe o mensageiro desta noite, para que ele não venha falar de si mesmo, mas sim inspirado pelo Teu Santo Espírito. E tudo aquilo que aqui for falado, possa chegar até o Teu trono de graça. Cuida, Senhor, dos nossos amigos, aonde quer que esteja, nos assistindo neste momento. Que o Seu Santo Espírito possa ir até onde eles estão e incomodá-los, para que eles possam entender esta mensagem e absorver antes que seja tarde demais. Amém. Continue com cada um de nós. Estas bênçãos nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o hino 18, Santo, Santo, Santo. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui nesta tarde, nesta noite, de quarta-feira, falar de um assunto tão importante que existe uma grande discussão no meio religioso. Mas nós, adventistas do sétimo dia, cremos na doutrina da Trindade. E hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre este assunto. Ok? Vocês aqui,
E vocês que estão aí nos acompanhando, sejam bem-vindos para esta programação. Que Deus seja louvado pela tua vida. Que você possa ficar até o final para compreender um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Vocês sabiam que na Bíblia não existe esse termo, né? A palavra trindade. Assim como não existe encarnação de Cristo, assim como não existe milênio, assim como a própria palavra Bíblia não existe dentro desse livro sagrado. Mas sabemos que o termo não existe, mas o conceito é bíblico. Já imaginou que grande absurdo se nós negarmos a encarnação de Cristo, como descrita ali em Mateus capítulo 1, se nós negarmos a doutrina do milênio, como está revelado lá em Apocalipse capítulo 20, ou até mesmo esse termo Bíblia não existe, mas o conceito, como lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou até mesmo quando Pedro vai falar sobre isso, sobre as Escrituras, próprio Jesus ali em Mateus capítulo 4, discutindo, falando está escrito, né? Então, essa doutrina da Trindade, ela está em toda a Bíblia. E nós vamos ver alguns textos hoje para compreendermos isso. Ok? Antes mesmo de abrir a palavra de Deus, vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, como humildes pecadores, pedindo que a Tua graça, Senhor, possa alcançar e atuar em nossos corações. Por favor, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar agora por meio da Tua palavra. Que Ele fale a todos que estão aqui nesta noite e também que Ele fale àqueles que estão por meio das redes sociais. Que eles possam compreender esse assunto que é tão importante e assim possam continuar a sua caminhada até o dia que o Senhor Jesus voltar aqui a este mundo. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a doutrina da Trindade existe no meio religioso uma grande confusão. E qual é a confusão? Que muitos creem que a doutrina da Trindade, ela passou a existir, né, essa fé entre os cristãos, a partir do século IV, com o concílio de Nicéia, lá em 325, depois de Cristo, aprovada pelo imperador Constantino. No meio religioso existe uma grande confusão que essa doutrina passou a fazer parte da igreja desses concílios e também consolidado 44 anos depois com o imperador Teodósio, 44 anos depois da morte de Constantino. Mas a história conta, muitos acreditam que alguns religiosos ali próximo ao Egito, da cidade de Alexandria, um por sinal chamado Ário, ele tinha uma tese e acreditava que Deus é o Pai Supremo e Jesus, em algum momento da eternidade, foi criado por esse Deus Pai. E Jesus, uma vez que era filho, foi criado, ele era como se fosse um semideus, um Deus inferior. E uma vez que ele era filho, Deus, o Pai, era muito mais velho. E ele não acreditava completamente na doutrina da Trindade, ele não acreditava na divindade do Espírito Santo. Já diferente do pensamento desse religioso, que diziam ser presbítero, até mesmo um padre, existe uma outra pessoa chamada Atanásio. Este outro religioso também, ele acreditava, tinha uma tese, e ele acreditava que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram sim, faziam sim parte da divindade. Eles eram coiguais, é o que ele acreditava. Juntos em um único ser, mas também distintos entre si. Então, em 381, oficialmente nesse concílio que é chamado de Niceno-Constantinopolitano, aprovou a Trindade como doutrina oficial da Igreja. Isso você pode pesquisar nos livros de história. Não sabemos se de fato isso é verdade ou se ocorreu dessa forma.
Uma pergunta que eu gostaria de lançar para vocês que estão aqui e para vocês que estão aí nos assistindo. Será que a Trindade precisaria mesmo, para a sua existência, de uma validação de um concílio? Será? Vamos pesquisar alguns textos na Bíblia e nós vamos entender que jamais a Trindade precisou de concílio para que possamos compreendê-la em sua totalidade nas Escrituras Sagradas. Então vamos ver o primeiro texto dessa noite, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha que interessante. Aqui Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós vamos para o dicionário da língua portuguesa, nós conhecemos duas palavrinhas ali, singular e plural. Quando nós vamos para a língua hebraica, nós temos uma variante entre essas duas palavrinhas. Temos o singular, temos o dual e temos o plural. Singular é um, dual é dois e plural, dois ou três, mais de um. E quando Deus dá essa declaração aqui no Gênesis, nós vemos claramente uma inferência à própria Trindade. Porque quando ele diz façamos, dá a entender que no mínimo mais de dois, no mínimo três. Mas temos outros textos também para que possamos ler e compreender a Trindade nas Escrituras Sagradas. Vamos ver agora um outro texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, aqui no batismo de Jesus, mais uma vez podemos observar que a Trindade é reunida. A Bíblia exalta tanto a Cristo quanto o Espírito Santo, como estando no mesmo pé de igualdade do próprio Deus Pai. E se nós observarmos e analisarmos a fundo aqui o batismo de Jesus, e se nós voltarmos lá para o Gênesis 1, nós vamos observar que vai dizer, no princípio criou Deus, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e vai falar também sobre Deus falando, haja luz. Quando Jesus, a Bíblia diz que por meio dele e para ele, Jesus, ele é o agente ativo da criação. No batismo nós vemos Deus falando, Jesus vendo o Espírito vindo, pairando sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele estando aqui na terra como agente ativo para poder salvar a humanidade. Incrível. Nós, quando vamos continuar lendo as Escrituras, tem um outro texto, mesmo livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, vai dizer assim, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aqui a palavra em nome no grego é em noma, e iguala aos três sujeitos aqui nesse texto. Não dá para fugir disso. São três pessoas, três seres. Vocês se lembram daquele religioso chamado Ário, lá de Alexandria? Na história você vai observar que os seguidores dele, até os dias de hoje, se chamam arianos.
arianos ou antitrinitarianos, aqueles que não creem na doutrina da Trindade. Sabe o que é interessante? Mesmo em nossos dias, em nossas igrejas, existem dezenas e até centenas de pessoas que já não creem mais na Trindade. Para você que está aí me assistindo, eu gostaria de ler um texto. Vamos abrir mais uma vez a Bíblia, lá em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: pois há 3 que dão testemunhos, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Como que você pode refutar um texto desse? Há 3 que dão testemunhos. E aqui diz claramente, o Pai, a Palavra. Lá no Evangelho de João, diz assim, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, se referindo diretamente à pessoa de Jesus. Então aqui está dizendo o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. Esse texto é maravilhoso. Como negar esta passagem? Infelizmente, muitos deixaram de crer, por terem sido enganados por líderes religiosos, que se apostataram. Outros são enganados pelo próprio Satanás. E outros são inimigos da verdade e negam aquele que Jesus enviou para nos ajudar em nossa caminhada rumo ao céu. Ou seja, quando nós negamos também a divindade do Espírito Santo, você escolhe ser órfão. Sabe por que você escolhe ser órfão? Porque Ele é Deus. Temos um texto aqui em Atos, capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste o teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui é um texto claro, falando da divindade do Espírito Santo. Que aquele homem que havia vendido sua propriedade não mentiu para homens. Pedro está dizendo, você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Mais um texto claro. Outro texto que Jesus, ele vai deixar aí uma evidência sobre a divindade do Espírito Santo, uma vez que as pessoas negam e deixam de acreditar na Trindade, está lá em João 14, versículo 16 e versículo 18. Diz assim, olha o que Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para os discípulos, eu rogarei ao Pai. Jesus é um ser, Ele vai rogar para o Pai, outro ser. Ele vai rogar que o Pai envie outro Consolador. Olha a Trindade mais uma vez aqui, meus irmãos. Está claro, muito claro. E o versículo 18 diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Lembra que eu disse que se nós negamos o Espírito Santo, nós escolhemos ser órfãos? Porque Ele é Deus. E Ele está aqui para nos ajudar nessa caminhada rumo aos céus. Mais um texto conhecido da Trindade, bem conhecido. Está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 13:13. Mais um texto que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam um com todos vós. Queridos, aqui no grego, comunhão se refere à palavra koinonia. Ou seja, o Espírito Santo quer se relacionar conosco. Ele quer ter uma parceria. Assim como Jesus quer ser nosso amigo. Assim como Jesus diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Jesus quer se relacionar conosco. O Espírito Santo quer se relacionar conosco. Deus o Pai quer se relacionar conosco. A Trindade, ela está em vários textos da Bíblia. Mas um texto que me deixou também impressionado se encontra no livro de Judas. Judas, capítulo 1, só existe um capítulo, versículo 20 e 21. Nos diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Queridos, olha que interessante. Aqui, não importa a ordem, existem muitos textos que vai dizer que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo possa habitar em vós. Aqui começa a primeira inferência, vem falar sobre o Espírito Santo. Mas não importa a ordem do texto. Entre a Trindade, essa palavra que não existe na Bíblia, mas o conceito, ele é pleno, não existe hierarquia de poder, existe hierarquia de função. Uma vez que esse planeta caiu em pecado, e agora ambos trabalham em favor do resgate da humanidade. Nós vemos aqui nesse texto de Judas que o Espírito Santo ele é mencionado estando intimamente relacionado à oração do crente. Ele nos influencia para que possamos orar corretamente. Ele pega as nossas orações e com gemidos inexprimíveis apresenta-as diante do Pai também. Ele intercede por nós. Existem alguns textos na Bíblia que vai dizer que Jesus é o nosso único intercessor. Tem texto que diz que o Espírito Santo intercede por nós. Como entender isso? Simples. Jesus, ele é o nosso único intercessor. E a maneira com que Jesus intercede por nós é completamente diferente do Espírito Santo. Porque Jesus é aquele que se fez carne. Jesus é aquele que intercede e ele apresenta as marcas da cruz diante de Deus. As feridas em seu corpo. Nós poderíamos passar aqui por muito tempo falando de outros textos que comprovam a veracidade da divindade na Bíblia, o conceito da Trindade na Bíblia. Mas eu gostaria de contar uma história bem conhecida. Alguns dizem que é de um autor desconhecido, outros dizem que é de Santo Agostinho, mas certa vez um homem estava em conflito com seus pensamentos, em acreditar ou como compreender a Trindade, um Deus trino. E ele foi caminhar pela praia. E ao caminhar pela praia, ali olhando aquele imenso mar, ele observou um garotinho enchendo um balde com água, e ele trazia o balde com água e colocava num buraco. E por várias vezes o garotinho repetia esse movimento. Até que ele
chamou a atenção do garotinho e lhe perguntou: Ei, garoto, o que você está fazendo? E aí o garoto respondeu: Eu pretendo pegar toda a água do mar e colocar sobre este buraco. Quando o garoto disse isso para ele entendeu uma coisa. Ele entendeu que a compreensão da Trindade era muito ilimitada para a compreensão de todas as coisas. Há centenas de evidências da Bíblia a respeito da Trindade, mas está além da nossa compreensão intelectual. Aquilo que Deus quis revelar está aqui claro, para que nós pudéssemos compreender. Agora, como compreender? Os três são onipotentes. Os três são onipresentes. Os três são eternos. Só iremos compreender isso um pouco mais a fundo? Um Deus, três pessoas, somente lá no céu. Lá no céu nós poderemos vê-los face a face. E isto será maravilhoso. Quantos de vocês não querem conhecer o Espírito Santo? Quantos de vocês não querem ver a face de Cristo? Quantos de vocês não querem ver a face de Deus o Pai? Nós compreenderemos aquilo que está revelado nas Escrituras, se formos submissos à divindade revelada. E uma vez que aceitarmos essa doutrina que é bíblica, essa doutrina não foi estabelecida no concílio e passou a fazer parte da fé cristã a partir de 381. Na verdade, essa doutrina sempre existiu. Deus sempre se revelou como triuno. E nós não precisamos de concílio, não precisamos de homens para a aprovação da divindade. Queridos, o meu desejo é que você faça planos para este grande dia. Será maravilhoso poder conhecer cada um deles, compreender cada um deles. E será maravilhoso viver eternamente com eles. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo possa habitar no meu e no vosso coração. Que Deus os abençoe. Muito bem, depois dessa belíssima mensagem, convido a todos a entoarem juntos, para confirmarmos essa maravilhosa verdade em nosso coração, o hino Vós, criaturas do Senhor. Vós,
Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua revelação, ela é maravilhosa. A tua revelação nos mostra que o Senhor, o Filho amado Jesus e o Espírito Santo estão envolvidos tanto na criação de todas as coisas, como na redenção da humanidade. Estamos aqui, Senhor, para dizer que aceitamos o Deus Trino como nosso único Deus. Embora não compreendamos na sua totalidade, mas nós aceitamos aquilo que nos está revelado. Queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo e bom Espírito continue atuando em nosso coração. Queremos pedir que o teu Santo Espírito continue, Senhor, nos levando aos pés de Cristo. E queremos agradecer, Senhor, a maravilhosa pessoa de Jesus, por ter morrido em nosso lugar e estar no santuário celestial intercedendo em favor de cada ser humano aqui na face da terra. Que a graça do Deus Pai, que o amor maravilhoso revelado na cruz de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa habitar em nosso coração, no coração de cada um que está, Senhor, neste momento em reverência te adorando por meio das redes sociais. Que a Santíssima Trindade possa continuar nos ajudando nesta caminhada e que possamos, Senhor, ser selados por Ti e que possamos, Senhor, dentro em breve, ver o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, face a face, e que possamos fazer parte daqueles que farão, daqueles que serão as criaturas que viverão para sempre contigo nas mansões celestiais. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.